Boas-vindas a toda a gente, muito boa noite. Vamos começar. Livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e o título É razoável pensar nisto. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. Da gente ajudar. Então, vamos ajudar. Vamos cooperar. Livro dos Espíritos, estamos no item diversas ordens de espíritos. E a pergunta 97 é: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em um número determinado? São em número ilimitado, porque entre elas não há linha de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem se reduzir a 3 principais. Na primeira, vamos colocar os que atingiram a perfeição máxima. São os espíritos puros. A segunda são os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que predomina neles. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso é o que os caracteriza. E entre uma e outra tem muita gente, né? Muitos de nós. Estou sendo otimista, né? Acho que a gente está mais para imperfeito mesmo. Vamos então para o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec também. Continuando com o diálogo do cético com Allan Kardec. E o cético diz assim: tudo isso é muito lógico, concordo, mas os médiuns desinteressados não se acham ao dispor de qualquer um e sentimos-nos constrangidos de incomodá-los. Escrúpulos que não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe um pagamento, convencido de que não lhe vamos roubar o tempo. Muita gente que se deseja convencer acharia muito mais fácil se existissem médiuns públicos. Allan Kardec responde: se os médiuns públicos, como o chama, não oferecem as garantias precisas, como eles poderiam ser úteis para levar alguém à convicção? O inconveniente que assinala não destrói os de muito mais gravidade que citei antes. Seriam procurados mais como divertimento para ouvir a buena dicha do que como meio de instrução. Aquele que seriamente deseja se convencer encontra os meios mais cedo ou mais tarde, se tiver perseverança e boa vontade. Porém, quando não se está preparado para tal, não é por assistir uma sessão que se convencerá. A experiência prova que, por se trazer dessas sessões uma impressão desfavorável, sai-se menos disposto à convicção e talvez sem vontade alguma de prosseguir no estudo em que nada se viu de sério. Ao lado, porém, das considerações morais, os progressos da ciência espírita, fazendo-nos melhor conhecer as condições em que se produzem as manifestações, mostram hoje a dificuldade material que se apresenta à sua produção, coisa que ninguém a princípio suspeitava, a necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium.
Ponho de lado todo o pensamento de fraude e embuste e suponho que exista a mais completa lealdade. Para que um médium de profissão possa oferecer toda a segurança às pessoas que venham consultá-lo, é necessário que ele possua uma faculdade permanente universal, ou seja, que ele se possa comunicar facilmente com qualquer espírito e a todo momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, isso é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros, e isso por causas independentes da vontade do espírito, o que não posso desenvolver aqui, porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Limito-me a lhe dizer que as afinidades fluídicas, princípio do qual dimanam as faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito e não para outro, que sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis, que as mais das vezes a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa desde a primeira vez. A mediunidade, como se vê, cavalheiro, é subordinada a leis de alguma sorte orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isso é um obstáculo para a mediunidade de profissão, pois que a possibilidade e a exatidão das comunicações são produto de causas que não dependem do médium nem do espírito. Assim, repelimos a exploração da mediunidade. Não é nem por capricho, nem por sistema, mas porque os próprios princípios que regem as nossas relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naquele que se põe à disposição do público e a quem o desejo de satisfazer a clientela que lhe paga leva ao abuso. Não concluo do que tenho dito que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria. Quem deseja se convencer deve primeiro procurar elementos de sinceridade. E vamos terminar nossos estudos de hoje com a frase de Emmanuel, no livro Perdão e Vida. Também psicografado por Chico Xavier. Mantenha-se na melhor forma para auxiliar e socorrer, elevar e construir.